Neste domingo temos várias leituras do nosso lecionário, mas eu gostaria de refletir convosco apenas sobre a leitura do Evangelho. Lucas, capítulo 6. É um texto que vem na sequência daquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças e é um texto que, de alguma forma, tem uma linguagem radical que eu acho que é importante nós refletirmos. Porque é uma linguagem que transmite a cada um de nós uma ética superior que emana de Jesus Cristo e que nós somos chamados a viver. Quando nós olhamos para o contexto das Sagradas Escrituras, nós percebemos que há um tempo de anomia, ou seja, um tempo que não há lei. E aí, sempre que há uma situação dolosa, há uma reação que muitas vezes é desproporcionada. E, portanto, se alguém fazia alguma coisa má, alguém respondia fazendo o dobro ou o triplo da maldade, para dessa forma dar a essa situação um contexto de exemplaridade. Ou seja, para levar as pessoas a não repetirem, para dissuadir as pessoas de voltarem a fazer a mesma coisa. Mas esta desproporcionalidade era gritante e era um sinal de extrema violência no relacionamento entre as pessoas e entre os povos. Com o avançar do tempo, entra aquilo que nós conhecemos como a Lei de Talião. E a Lei de Talião é um avanço, é uma progressão muito interessante, porque no fundo vem dar um sentido de proporcionalidade àquilo que foi feito de errado. Ela diz olho por olho, dente por dente. Ou seja, não há desproporcionalidade entre aquilo que é feito e aquilo que é a resposta como consequência daquilo que dolosamente foi feito. Mas esta realidade, mesmo esta lei de Talião, ela não vem eliminar aquilo que eu chamaria um ciclo de violência. É então que surge a lei mosaica, com o início nos 10 mandamentos. A lei que vem permitir, de alguma forma, criar uma realidade nova no contexto da humanidade, no sentido de que há um determinado número de preceitos que devem ser instituídos para que haja uma comunhão entre as pessoas. Mas, acima de tudo, a lei tinha uma finalidade, que era de nos tornar santos ou de nos santificar para nos apresentarmos diante daquele que é verdadeiramente santo, Deus, 3 vezes santo. Ora, a lei, ela era pedagógica, ela era um espaço de ensino, mas com o passar do tempo ela tornou-se um fardo tremendo em cima das pessoas. Para além disso, a lei, ela começou a deixar muito claro a nossa condição de pecadores, a nossa condição de homens e de mulheres, como Paulo diz, cujo bem que gostaríamos de fazer não fazemos e cujo mal que não gostaríamos de fazer, esse nós o fazemos. E finalmente a lei começou também a incorporar alguns sistemas de discriminação, de exclusão. Então, eis que nos surge Jesus, e Jesus vem com uma palavra diferente. Ele próprio diz: ouviste o que foi dito aos antigos, pois eu vos digo. E então apresenta-nos uma realidade nova que não resulta da observância de alguma coisa exterior da lei, mas uma realidade nova que parte do coração, que parte de um sentimento do coração, de uma transformação da mente. E Jesus vai utilizar 4 palavras no texto que para mim são absolutamente determinantes para nós caracterizarmos essa nova realidade. Ele diz: amai, fazei o bem, abençoai e orai. E ao dizer isto, ele está a falar daquilo que deve ser a nossa atitude, a atitude orante, a atitude de abençoar, de fazer o bem, de amar, e quem? Não aqueles que nos amam apenas, não aqueles com quem nós nos damos, não aqueles que são simpáticos para nós, mas fazer estas coisas àqueles que são os nossos inimigos, àqueles que nos maldizem, àqueles que fazem coisas que não deveriam ser feitas, àqueles que de alguma forma nos roubam da nossa dignidade. E este desafio não é um apelo à resignação em relação ao mal, não é um apelo à nossa resignação diante da injustiça. Pelo contrário, o cristão é alguém que busca em primeiro lugar a justiça. É alguém que procura a dignidade do ser humano, é alguém que se opõe a tudo aquilo que gera morte e que gera violência.
Mas Jesus, ao dizer amai, fazei o bem, abençoai, orai, o que Ele está a propor a cada um de nós com estas atitudes é estarmos disponíveis para o outro, é estarmos receptivos ao outro, mesmo na sua fragilidade, mesmo na sua condição de pecadores. É a possibilidade de podermos dar o primeiro passo e não esperar, mas tomar a iniciativa. No fundo, ele complementa esta dimensão da nossa atitude, dizendo que por isso devemos ser misericordiosos, como Deus é misericordioso para connosco. Não devemos condenar para não sermos condenados. Devemos saber perdoar, como Ele nos perdoou. Alguma coisa que nós não poderíamos nunca pagar. E estamos, por isso, diante de uma ética, estamos diante de uma transformação que parte do interior, que parte daquele que nos faz nascer de novo. E por isso, aquilo que eu desejo para cada um de vós este domingo ou em qualquer dia da semana, é que este encontro com o ressuscitado possa resultar verdadeiramente numa transformação interior que nos capacite a amar, a fazer o bem, a abençoar, a orar em todas as circunstâncias.